Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre o uso medicinal da maconha. Eu, Juliano Domingues e Manuel Moraes recebemos Ana Glória Melcop, assistente social sanitarista e coordenadora do Centro de Prevenção às Dependências. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a EduCondH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. O debate sobre o uso medicinal da maconha parece ter entrado definitivamente na pauta da sociedade brasileira. Aos poucos, os tabus e preconceitos vão sendo derrubados e cada vez se discute mais o uso científico da cannabis sativa no desenvolvimento de remédios usados em tratamento de epilepsia, Parkinson, autismo, Alzheimer, câncer, dores crônicas e tantas outras situações. Países como Holanda, Itália e Canadá possuem regras específicas que permitem o uso medicinal ou recreativo da maconha. Aqui na América Latina, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, México e Argentina são exemplos de países que também seguiram esse caminho. Ana Glória Melcop, muito obrigado pela participação, né, Manuel? A gente agradece a sua presença aqui no TVDH. A primeira pergunta é: qual a situação do Brasil nesse contexto? Seja muito bem-vinda. Eu queria agradecer o convite, para mim é uma grande alegria estar com vocês, especialmente com o Manuel, amigo, profissional, que tem a minha grande admiração. Então eu tenho que agradecer. Bom, voltando para a tua pergunta, né, em relação à questão da cannabis medicinal, eu acho que é um tema super importante, relevante, que precisa ser discutido, né, com toda clareza, sem falso sensacionalismo, sem preconceito, né, a questão da cannabis medicinal. Mas acho, Juliano, que a gente precisa avançar ainda mais, porque falar de lei, né, de PL sobre a questão da maconha medicinal, da cannabis medicinal, é necessário a gente falar dessa política de droga atual que o Brasil tem. Né? Uma política proibicionista, uma política que prende jovens, negros, periféricos, né? Que a gente precisa lutar por uma política democrática para as pessoas que usam drogas, né? Antirracista, né? Laica, feminista, né? Que entenda, né, que o grande problema das drogas é a proibição. O que gera violência é a proibição. Então, a gente precisa avançar nessa política, né? Mas é importante que, nesse momento, a gente avance, né, nesse tema da cannabis medicinal. É indiscutível, tem aí vários estudos, né? O professor Carlini, que morreu há 2 anos, né? Um grande brasileiro que passou 50 anos da sua vida estudando sobre a cannabis medicinal. Né? Então, os efeitos, os benefícios que a maconha traz são incontestáveis, né? Para todas essas pessoas, né, portadoras de todas essas doenças que você acaba de falar. Né? Então, a gente precisa, de fato, debater, entender e garantir, né, também a produção da cannabis. Né? A questão da importação da medicação que a Anvisa autorizou em 2015 é um processo muito elitista, são poucas pessoas que têm, né, como importar maconha do Canadá, dos Estados Unidos, enfim, para usar, né, para os seus parentes ou se automedicar. Né? Aqui a gente tem médicos profissionais, referências que já fazem o acompanhamento do uso e algumas associações que começam agora a surgir, bem estruturadas, que também produzem, né, a cannabis medicinal com todo o critério científico, de rigor científico, de uma produção como a Brace, a AME aqui em Pernambuco. Então, a gente precisa caminhar nesse sentido, né, de facilitar o acesso a essa população. Professor Manuel Moraes, de uma maneira geral, de que forma o senhor visualiza o papel que as instituições têm desempenhado aqui no Brasil e a situação do Brasil nesse contexto? Né? Nós citamos aqui na abertura alguns outros países, de uma maneira geral e, sobretudo, em relação aos seus vizinhos. Como é que está o Brasil nessa situação? Na verdade, a gente tem Ana Glória e muitos defensores de direitos humanos que fazem desse país um lugar de luta por essa pauta. Eu aprendi muito com a Ana Glória, para mim é um prazer enorme estar com ela aqui hoje, motivo de muita alegria.
E acho que depois que a gente aprende com Ana Glória, a gente torna outro cidadão, porque cidadania é um conceito romano que vem da ideia de civitas, vem da ideia de lugar, dos patrícios, que lutavam contra os plebeus, os nobres, né? Uma sociedade elitista, uma sociedade de classe. O próprio Marx estudava a sociedade romana, né? A forma como era desigual e como a sociedade, a base da sociedade, conquistou direitos. Então, a cidadania vem disso. Então, na prática, a luta por acesso a direitos passa pela descriminalização da maconha. A descriminalização passa pelo acesso a esse medicamento que salva vidas, que cria condição de vida, não é? E de que essas pessoas que têm essas situações de vulnerabilidade, mas também do uso recreativo, possam ser criminalizados, presos. Porque hoje, quando a gente trata isso como assunto de polícia, você esvazia a cidadania, você esvazia isso à ideia de narcotráfico. E, na verdade, você alimenta o narcotráfico. Então, na prática, é quem ganha com a criminalização da maconha. Né? Todos os grandes peritos, especialistas em segurança pública são unânimes em entender que a chamada guerra às drogas é um fracasso em todos os países do mundo. E não é à toa que, internacionalmente, os países têm legalizado. Portugal, um exemplo no contexto da Europa, na América Latina, a própria América, né, com os Estados Unidos, vários estados americanos já regularizaram, tem políticas muito afirmativas, né, de redução de danos. Então, é uma questão de sair de uma mentalidade colonial para uma perspectiva de cidadania. Ana Melkop, a gente já mencionou aqui o uso medicinal, o uso recreativo. Quando a gente pesquisa sobre esse assunto, a gente encontra também a expressão uso industrial. Para quem não acompanha essa discussão, quem não está familiarizado com o debate, de que maneira a senhora explicaria essas diferenças? O que é o uso recreativo, o que é o uso medicinal e o que seria o uso industrial da maconha? Bom, o uso recreativo é o uso, né, social, de fato, da maconha. Né? Aliás, né, todas as drogas podem ser usadas socialmente. Algumas pessoas vão desenvolver a dependência, desculpa. Né? Mas a grande maioria vai fazer o uso recreativo, o uso social, da maconha, da cocaína, do álcool, do cigarro. Né? O álcool e o cigarro trazem muitos mais danos do que a própria maconha. Né? Então, o uso recreativo é você saber usar, né, a maconha em um contexto social, sem grandes prejuízos. Né, inclusive, né, com a questão legal. Né, o uso medicinal, né, é a questão da fabricação, da produção da maconha como óleo, né, para que ele possa ser ingerido para fins medicinais, que pode ser o óleo, que pode ser o spray, que pode ser pomada, né? Tem várias formas, né, do uso da maconha medicinal, né, dessa produção industrial da maconha. E a gente falando dessa produção industrial, é importante frisar, né, que no Brasil a gente tem um PL, né, uma comissão... Projeto de lei, né? Um projeto de lei, né, 399, que teve a coordenação do deputado Paulo Delgado, que foi aprovado por um voto apenas, né, para a questão do uso medicinal. Que a gente tem algumas críticas, né, porque a questão da produção ele é limitada às empresas, às pessoas jurídicas. Já o PL de João Paulo, né, aqui no estado de Pernambuco, esse ano, é um dos poucos estados, junto com o Rio Grande do Norte, que prevê a questão do cultivo, do plantio da maconha por associações. E aí podem entrar os povos originários, né, os indígenas, os quilombolas, né, pessoas que têm essa tradição de usar maconha para fins medicinais. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essa discussão legislativa, né, Manuel, e o papel das instituições nesse processo. No próximo bloco tem também reportagem de Del Souza, em que ele fala sobre a relação entre políticas antidrogas e o encarceramento da juventude negra e periférica. Daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre o uso medicinal da maconha.
Qual a relação entre políticas antidrogas e o encarceramento da juventude negra e periférica? A resposta está na reportagem de Del Souza. Vamos ver. A regulamentação aprovada pela Anvisa, que prevê a importação de medicamentos à base da cannabis, libera a comercialização desses remédios em farmácias e drogarias. Uma medida que para muitos brasileiros acaba tendo um custo muito alto. Ladislau Porto é advogado e milita na área do acesso à cannabis há 7 anos. Para ele, a maioria dos argumentos contrários são carregados de preconceitos estruturais. A questão social é levada em consideração na hora de estipular tanto a quantidade de pena como o crime, né, que é imputado ao autor do fato. Sabendo da origem disso, né, da lei do Pito do Pango, que foi a primeira lei mundial, né, que estipulou a proibição do uso da maconha, né? Ela foi no estado da Guanabara, no Rio de Janeiro, e ela também tinha um cunho racista, né? Onde o negro que fosse pego fumando ficava preso e o branco que fosse pego vendendo pagava uma multa, né? Então, assim, interessante essa coisa toda racista que envolve o aspecto, né, do acesso à maconha, e a lei atual ainda é racista, né? Ladislau chama atenção ainda para a desigualdade gerada pela legislação brasileira. Não adianta nada, a gente tem informação, tem a ciência, se o preconceito contra... Quando é cannabis, é remédio. Quando é maconha, é crime, né? Então, é muito a questão da gente mudar a nossa concepção sobre a planta é a mesma, né? É uma forma... Na verdade, é uma forma que se fala para aliviar o ouvido do preconceituoso, porque a forma que você se utiliza a substância é diferente, mas a substância é a mesma, né? Então, isso eu acredito que vai em cima do preconceito estrutural da sociedade. Não é fácil a gente quebrar preconceitos, né? Ingrid Assunção é uma das organizadoras do movimento Marcha da Maconha do Recife. Para ela, as políticas públicas governamentais têm como objetivo promover a penalização e o encarceramento da população negra. Esse sistema de proibição das drogas é um sistema que, na verdade, mais mata pessoas do que preserva a vida das pessoas, né? Então, a Marcha da Maconha ela vai às ruas todo ano para que as mulheres que são mães e têm filhos que precisam usar a maconha medicinal possam fazer esse uso, mas também as mulheres que são mães, mulheres negras, não percam seus filhos nas periferias por causa da violência. Então, a legalização da maconha não é só para as pessoas poderem usar, ou poderem plantar, ou poderem fazer remédio. É também para reduzir o número de violência, né, que é colocado aí nos territórios. Então, a Marcha da Maconha vai nas ruas todos os anos pelo direito à vida das pessoas que querem fazer o uso de qualquer tipo de substância. É autorizado pela legislação brasileira, né? Está na Constituição Nacional, que a gente tem direito ao prazer. Voltando um pouco à discussão e também tocando nesse aspecto, né, que já foi mencionado no bloco anterior, a questão da política antidrogas, vamos falar um pouco sobre o papel das instituições. Vocês se referiram a projetos de lei e o debate no Legislativo. Professor Manuel Moraes, o que dizer a respeito do papel das instituições, mais especificamente o Legislativo, nas diferentes esferas, né? De que maneira o senhor avalia o trabalho, né, dos parlamentares e das parlamentares em relação a esse tema e qual seria o alcance, as limitações nas diferentes esferas, né, municipal, estadual e federal? Esse é um debate que passa pela laicidade do Estado, porque você sabe que as igrejas, muitas igrejas, elas têm atuado no campo de uma forma a criar centros de terapia, que são comunidades terapêuticas, que tem uma percepção, ao nosso ver, muito complexa, porque ela trabalha na ideia da repressão à droga, ao uso. E o que se defende na perspectiva mais crítica é a redução de danos, que são dois grandes paradigmas, digamos assim, totalmente diferentes. O que se quer, o que se almeja é o acolhimento. Isso é importante. Portanto, as unidades terapêuticas elas contribuem nessa forma de acolher. Mas elas têm uma marca de ruptura da laicidade, porque, na verdade, é um protagonismo a partir da evangelização. Então, quando você utiliza a evangelização como forma de acompanhamento dessas terapias, você pode produzir uma ideia de alienação, né? Você tira a droga e projeta uma alienação religiosa. Isso é muito perigoso do ponto de vista político, porque isso gera dentro da igreja pastores,
sacerdotes, de uma forma geral, que utilizam desse mecanismo para se fortalecer eleitoralmente. E você sabe que, como as drogas, né, é uma situação que afeta a periferia, principalmente a periferia, mas também a classe média alta, etc. e tal, mas o apelo à periferia é muito forte, porque as pessoas estão tentando sobreviver à chamada guerra às drogas. Então, como o problema das drogas é enfrentado como política pública no Brasil com a questão da polícia, da repressão, então as igrejas se sentem, digamos assim, alçadas à condição de serem salvaguardas de uma juventude que não tem perspectiva. Ou ela vai para uma comunidade terapêutica ou ela vai para o mundo das drogas, ou então ela vai presa. E do ponto de vista institucional, professor, até onde vai a possibilidade de atuação de um vereador, por exemplo, de uma vereadora, no âmbito do Estado, né, do governo do Estado, qual seria a competência e no plano federal? Porque, de uma maneira geral, a discussão acaba sendo muito guiada por uma perspectiva do governo federal, né? Mas de que maneira os governos estadual e municipal podem atuar nesse sentido? Então, Júlio, a sua pergunta é excelente, porque do ponto de vista constitucional, a gente chama isso de ponderação constitucional, porque a pauta é federal, porque a lei é federal. Então, portanto, quem legisla é o Congresso Nacional. Agora, nós temos a Constituição Estadual, por isso que o poder público, a Assembleia do Estado de Pernambuco, ela também pode legislar direitos e garantias fundamentais a partir da Constituição Estadual, é autorizativo. Então, o PL de João Paulo vai nessa perspectiva, né, de tentar dar ao Estado, prover o Estado aquilo que lhe é direito, né? O Estado tem uma Constituição e é possível que o Estado possa legislar sobre a matéria de forma complementar. Ele não pode, digamos assim, se contrapor à esfera federal, porque a Constituição estabeleceu que isso é uma pauta federal. Então, no que o Estado legisla, ele legisla na garantia de direitos. Ele amplia garantias de direitos, ele amplia na política pública que o Estado lhe é facultado pela Constituição Federal a legislar. Agora, o enfrentamento no parlamento se dá por bancadas conservadoras. A chamada bancada evangélica, a bancada ruralista, né? As bancadas mais conservadoras, elas entendem, elas transformam essa pauta em uma pauta religiosa. E aí criam um problema de laicidade. Ana Melcop, quando a gente pensa em política pública de enfrentamento, de uma maneira geral, a gente consegue visualizar isso muito bem, né, através de determinadas ações, sobretudo das forças policiais. O que seria, na prática, uma política pública de redução de danos? Como é que ela como é que ela é implementada e quais seriam os principais exemplos? Veja, eu acho que o Manuel traz uma coisa importante, né? A política de redução de danos, a estratégia de redução de danos, ela é baseada essencialmente na política de direitos humanos, no respeito aos direitos humanos, né? Claro, o direito de usar droga é um direito de cada cidadão, né? A gente precisa entender por que as drogas, certas drogas, foram proibidas, foram demonizadas, né? Em especial a maconha, a cannabis, né? Porque, evidentemente, nessa diabolização da substância, né, a gente está excluindo uma parcela importante da população. A população pobre, a população preta, a população indígena, né, a população periférica. Né? Então, para a gente pensar numa política pública, eu acho que é importantíssimo o papel da imprensa, o papel da sociedade, né, de diminuir o preconceito, de entender o papel que as drogas têm ao longo da história da humanidade. Não existe nenhuma civilização que não tenha feito uso da droga, né? Então, a gente precisa entender, né, o que é o papel da droga ao longo da história da humanidade, né? E por que esta política, né, ela é extremamente, né, seletiva. Né? É o pobre, é o negro, a pessoa da periferia, né, que aguenta todas essas consequências dessa política proibicionista. Aqui no estado de Pernambuco, eu acho que a gente precisa avançar nessa política de drogas, mas a gente tem um programa Atitude, né, um único programa no Brasil que tem 10 anos, né, que atende as pessoas ameaçadas pela questão do comércio, da dívida, né, de drogas. Então, é uma política consistente, é uma política que precisa, né, de um maior enfrentamento para a inserção dessas pessoas.
e que a gente possa entender o espaço que a droga ocupa na vida dessas pessoas, na falta desse sonho, né? Quando o Manuel traz a questão das comunidades terapêuticas, né, dessas instituições, eu acho que ela tem um papel, mas ela precisa, né, se modernizar, tirar esse traço religioso, né, e que ela atendam as pessoas, que essas pessoas caibam dentro dela com sua alma, com seu desejo, com seus sonhos, né? E não, né, que tem um único veio, que é, na verdade, se tornar evangélico, que termina substituindo uma droga por outro, sem desenvolver, evidentemente, um senso crítico e entender esse espaço que a religião, que a droga, que o trabalho pode ocupar na vida de qualquer pessoa. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Nivaldo Machado foi às ruas para saber. Você é a favor da legalização da maconha? A gente volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição aborda o uso medicinal da maconha, com a participação da assistente social e sanitarista Ana Glória Melcop. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo com Nivaldo Machado. Embora muita gente ainda não saiba, a cannabis, ou simplesmente maconha, pode ser utilizada de forma medicinal. Além disso, apesar da resistência por parte de alguns, o produto é consumido tanto no Brasil quanto em vários outros países do mundo de forma recreativa. Por isso, o TV Direitos Humanos, no quadro Fala Povo de hoje, quer saber: você é a favor da legalização da maconha? Enquanto medicinal, para amenizar a dor, o sofrimento de pessoas que estão em um estado muito grave, eu nem preciso pensar muito para concordar. Não, não sou. É porque eu não sou a favor das drogas, né? Então, se eu apoiar a legalização, então eu mesmo que ser a favor de usar drogas. Então, eu não sou a favor. Sou sim, acho que a maconha vai trazer vários benefícios aí para a sociedade, tanto em questão da questão de impostos, né? Vai girar a economia e aí ocasionando melhorias tanto para o governo e para a sociedade também. Ana Glória Melcop, embora haja uma discussão, né, que tem se difundido, sobretudo nos últimos anos, como a gente tem mencionado aqui a respeito do uso medicinal da maconha, também o uso industrial, a gente observa ainda muito preconceito, né? Em que medida esse preconceito, a desinformação em relação à temática, chega a representar um impedimento, uma interdição do debate sobre o uso medicinal? Pois é, essa é uma questão super séria, né? A gente precisa trabalhar com a educação, com a informação, a gente precisa democratizar, fazer com que essa informação chegue à população, chegue à sociedade de uma forma geral, né? Porque sempre existiu, na verdade, um grande preconceito sobre o tema droga, né? Ou você se tornava, né, um criminoso ou você um doente, né? Ou prisão ou a saúde. Né, quando a droga faz parte do dia a dia, né? Se a gente pensar na casa da gente, né, a mãe que usa o remédio para emagrecer, o remédio para dor, o remédio para dormir, né, o pai e a mãe que bebe, o avô que fuma, enfim, né, a gente falando nesse contexto familiar. Se a gente pensa numa família ampliada, né, a gente também vai ver o uso de drogas por diversas motivações, inclusive para se manter vivo, para suportar a dureza da vida, né? Então, a droga sempre ocupou e sempre vai ocupar, né, o espaço, né, na sociedade. E a gente precisa entender por que esta demonização, por que esse preconceito em relação à droga, né? Mais uma vez, eu retomo, né, a questão da maconha chega ao Brasil pelos negros, pelos escravos, né? De imediatamente os indígenas se apropriam dessa cultura para plantar, para usar para fim recreativo, mas também para fins medicinais. E, de repente, né, pelo uso, pelo poder que a maconha traz e qualquer outra droga, né, de tirar, de alterar, né, os nossos, né, humores
a questão da maconha, né, como de outras drogas, a partir de convenções internacionais, né, em 1961, né, entra na lista da proibição, de uma droga proibida. Né? E aí, uma droga que traria, né, muitos prejuízos, né, para a sociedade, que é um grande equívoco. Né? Ao longo da história, prova que isso não é verdade. Professor Manuel, a gente mencionou até agora aqui no nosso debate os povos originários, né? Mencionamos os negros, os indígenas. Em que medida esse preconceito que ainda persiste em relação à temática estaria associado ao nosso racismo estrutural tão enraizado no Brasil? Exatamente por conta disso que a Ana está chamando a atenção. Quer dizer, você atribui isso ao negro, que é uma cultura que deve ser rechaçada pela civilização branca, não é? Pela ideia de elite, né, que nós temos, a cultura indígena, que, portanto, é considerada como uma cultura menor nessa lógica colonial. Então, quando a gente trabalha a decolonialidade no direito constitucional, é exatamente também demovendo esse entulho colonial, não é? De que você estabelece que o bom é o que é europeu, branco, né? E o que é negro, periférico, não é positivo. E o que a Ana Glória está chamando a atenção é chamar a periferia, né? Ou seja, é compreender as drogas. Né? Afinal de contas, veja, nós vamos frequentemente a drogarias. É importante lembrar que o nome das farmácias são drogarias. Então, se eu vou comprar drogas, né, legalizadas, eu posso compreender que o que faz uma droga ser legalizada ou não ser legalizada é uma questão, hoje em dia, de portaria. Basta a portaria do Ministério da Saúde reconhecer a importância da questão sanitária do problema das drogas, que aquela droga muda de configuração em relação à polícia. Então veja que no entorno o problema é de saúde pública e deveria ser enfrentada como tal, e não como um problema teológico ou um problema de segurança pública. Porque quando você traz para a esfera teológica ou quando você traz para a esfera de segurança pública, você esvazia o enfrentamento real, né? Porque na prática nós temos que ter equipes psicossociais, precisa ter o respeito à dignidade humana dessas pessoas, compreensão do contexto dessas pessoas, né? De como é que elas estão vivendo as suas vidas, como, na verdade, o capitalismo produz a elite, né? Porque, veja, a elite ela tem seus mecanismos, por exemplo, de ir para a Europa, de ir para países que têm outra forma de compreensão, ou mesmo elas não são alvo dessas operações policiais, né? Então, há uma relação de classe, né? Que é um poder econômico, né? A gente também está falando de uma política econômica, né? A proibição das drogas, ela favorece a organização de vários grupos, né? Inclusive da cannabis medicinal, né? A gente luta contra a indústria farmacêutica, os laboratórios, né? As grandes indústrias farmacêuticas, porque a maconha é muito mais barato, o óleo da cannabis, né? Do que você tomar e comprar alguns remédios psiquiátricos, anticonvulsivantes, né? Isso tem um impacto muito grande na economia dessas grandes empresas. Então, por isso, né, que a gente também precisa entender essa política dentro de um contexto econômico, dentro do contexto político, dentro do contexto, de fato, saindo só, né, entrando na educação, na cultura, né, e não só da saúde. Ele é importantíssimo como uma política de saúde, mas ela permeia todas essas questões, né? Fundamentalmente a questão cultural, né? Do preconceito que a gente tinha com quem usa maconha, né? O maconheiro, né? E quem bebe, né? A consequência da bebida, né? Então, o que a indústria, né, de bebidas ganham com isso, né? Então, no próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando a nossa convidada, Emanuel Moraes, responde uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco.
Estamos de volta com o quarto bloco do TVDH de hoje, que fala sobre o uso medicinal da maconha, com a participação da assistente social e sanitarista Ana Glória Melcop. E agora é hora de nossa convidada e do nosso Manuel Moraes responderem uma pergunta enviada por quem acompanha o programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos, com Álvaro Torres. Quando a gente fala de cannabis, logo ligamos ao uso da maconha. A planta medicinal proibida no Brasil para uso recreativo é consumida livremente em países da Europa, Estados americanos e no Uruguai, nosso vizinho. A cannabis é sinônimo de salvação para pessoas com doenças que somente a CDB ou a THC, substâncias contidas na planta, pode salvar. Para o debate de hoje, o Educar aos Direitos Humanos traz uma pergunta da estudante de jornalismo Maria Helena Galvão. Existem meios legais para a plantação de cannabis para fins medicinais em casa? Então a gente agradece a participação de Helena Galvão, estudante de jornalismo, e já passa a pergunta para a nossa convidada. Bom, a questão do plantio da maconha, isso, né, existe várias liminares que autorizam, desde o plantio doméstico familiar, né, pela mãe, pelo pai, né, de algum paciente que precise o uso na sua própria casa, né, como também algumas associações, como eu já citei, a AME, a Abrace, em especial, na Paraíba, né, onde ela tem toda uma autorização através de liminar, né, para que ela possa plantar, né, em Campina Grande eles têm uma produção de cannabis, e na Paraíba, em João Pessoa, né, a questão do laboratório que produz o óleo, né, a medicação, né, da cannabis medicinal. Então, é possível, né, a gente tem, né, não existe uma lei, a nossa política ela ainda é proibicionista, mas através de um grande movimento da sociedade, principalmente das mães, né, com os filhos, com esclerose múltipla, com convulsões, né, que foram para as ruas, que começaram a pautar como uma política pública, como uma política de saúde, e se assumiu, se é para ser traficante, eu serei traficante para dar dignidade e qualidade de vida à minha filha. Então, a gente tem depoimentos, tem um filme muito importante, um documentário legal, né, onde uma mãe tinha uma filha que tinha mais de 60 crises convulsivas por dia. Né, com óleo da cannabis, ela reduziu, deixou de ter essas crises convulsivas. Né? Então, isso gera qualidade de vida para a criança, para a mãe, para o contexto familiar. Então, foram essas mulheres que foram à rua junto com a Marcha da Maconha. E pautaram, e a partir disso, né, começou a surgir várias liminares autorizando esse plantio. Né? Mas a gente precisa avançar mais, né? A gente precisa de legislação que garantam isso, né? Que os povos indígenas possam plantar, que o LAFEP, o laboratório daqui do Estado, possa produzir para democratizar, né, esse uso para as pessoas que mais precisam. Professor Manuel, Ana Melcop se referiu à necessidade de se buscar o judiciário, né, através de decisões liminares. O que o senhor diria a respeito do papel do judiciário em relação a essa temática? Como tem sido a dinâmica e o entendimento, né, dos juízes, desembargadores? Essa discussão também está no STF. Qual o panorama que o senhor traz para a gente a respeito do judiciário em relação a essa temática? A primeira grande vitória foi quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu as manifestações como a Marcha da Maconha como sendo de liberdade de expressão. Ali foi, de fato, um diferencial nessa luta, porque antes as marchas, as manifestações eram reprimidas, consideradas, inclusive, ilegais. Então, quando o Supremo decidiu que são constitucionais, ou seja, você tem ali, não é uma manifestação que propõe o crime, mas propõe a liberdade de opinar sobre o uso medicinal e recreativo da maconha, você não está ferindo nenhum direito, você não está criminalizando, você não está atuando de forma criminosa. E, portanto, nem incentivando o uso. Porque, veja, por que essa pauta é de direitos humanos? Porque os direitos humanos têm um pressuposto, que também é constitucional, que é da autonomia, que é quando a gente fala da dignidade humana.
eu não estou praticando o crime quando eu estou lidando com o meu corpo. Veja, eu não estou lidando com o seu corpo. Portanto, quando a gente fala de laicização, é porque ao religioso, aquele que acredita que não deve usar por um preceito de fé, ele deve continuar seguindo esse preceito de fé. O Estado não deve impor uma religião a ninguém, como também a religião não pode impor uma moral a ninguém. Então Adorno, que é um grande pensador da modernidade, vai dizer o seguinte, olha, para uma sociedade ser plural e democrática, ela precisa ter uma mínima morália. Ela precisa ter uma moral que seja básica, que é o que a gente chama de constitucional. Fora o que está a Constituição, você é livre para pensar e exercer com o seu corpo a autonomia que você deseja. Então esse é o princípio que o Supremo Tribunal Federal tem trabalhado. A dificuldade, muitas vezes, no âmbito do judiciário, seja federal, porque muitas vezes isso incide sobre lei federal, portanto os juízes federais são chamados a julgar, ou a justiça comum, é o problema, muitas vezes, do universo ético que o juiz ele também carrega. O judiciário, as juízas e juízes também são pessoas, né? E essas pessoas, muitas vezes, aplicam o seu entendimento, muitas vezes, a sua cosmovisão religiosa na sua compreensão de mundo, na sua interpretação hermenêutica do direito. E isso é um fenômeno que, infelizmente, tem sido muito visto no Brasil. Então, isso é um certo retrocesso. Agora, por outro lado, tem decisões liminares que avançam, né? E o STF, né, há 9 anos, que está para entrar em pauta e votação a questão da liberação da maconha para fins medicinais. Né? 3 juízes, né, votaram a favor. Né? Depois pediram vistas, entram outras pautas, a gente está há 9 anos esperando que retome, o STF retome com essa discussão. E é uma demora que não ocorre por acaso, né? Não, quer dizer, né? Diz respeito justamente a essas barreiras, esses impedimentos. 4 anos de governo Bolsonaro, antes do impeachment, né? O golpe, né? Tudo isso, né? Tem atrasado pautas essenciais de direitos humanos, de saúde, né, para a população de uma forma geral. Isso. Depois do intervalo, tem o 5º e último bloco desta edição do TVDH. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição traz como tema o uso medicinal da maconha, com participação da assistente social e sanitarista Ana Glória Melcop. Professor Manuel Moraes, vamos falar um pouco sobre o contexto internacional, voltar um pouco ao início do nosso programa, em que nós mencionamos alguns países, e a gente entende que cada país tem a sua regulação e o seu debate, o seu contexto, a sua história, né? A gente falou bastante aqui até agora da história do Brasil, mas eu queria ouvir do senhor um panorama sobre esses países. É uso recreativo? É uso medicinal? O que é que normalmente se observa quando a gente verifica essa temática em outros países, sobretudo aqui os nossos vizinhos? Há uma tendência internacional a legalizar e a ter legislações especiais, né, que atentam à questão da descriminalização. Claro que isso varia de país a país, e a Ana pode até aprofundar isso melhor, porque ela conhece muito mais o tema. Mas, por exemplo, se você pega a média dos países, Portugal, Uruguai, assim, se pegar continentes diferentes, o impacto da diminuição da violência é muito importante. Quer dizer, você deixa de ter uma violência de Estado contra o usuário e você passa a ter recursos disponíveis para políticas públicas. Porque, no fundo, o que a gente quer é uma política de redução que atenta à necessidade do usuário, porque, no fundo, é isso que se quer. Todo mundo quer que, na prática, a pessoa tenha liberdade, e nessa liberdade, né, de auto-organização, de autonomias, ela possa ter escolhas. E o Estado deve fornecer a saúde pública, equipar a saúde pública para fornecer, quando necessário, um anteparo àquele que precisar de um tratamento de saúde pública. O que nós temos oferecido hoje, Juliano, de forma mais geral, é a cadeia. E isso é a superlotação. Isso é um crime contra a humanidade. O Brasil tem transformado isso um tema de cadeia. Quer dizer, as pessoas estão confinadas, uma hiperpopulação, inclusive feminina, né? Houve um crescimento de mais de 500% da prisão do cárcere feminino no Brasil,
E isso na verdade, a gente está vivendo uma violação de grave, né? É como se fosse um crime de lesa humanidade, como está se tratando o tema das drogas aqui no Brasil. Extremamente seletivo, né? Porque é a população pobre, a população negra, é a população periférica que está no presídio. Isso. Né? O avião que caiu, o helicóptero que caiu, né, do ex-senador, né? Ninguém responde nem pagou por isso, né? Mas o nosso jovem pobre, né, da periferia, do morro, sabe? Ele com 2 cigarros de maconha, 2 pedras de crack, ele vai preso. Tráfico dentro de aviões do Exército, isso, da Aeronáutica, isso. né? E né? como é que chega? Né? E quando a gente pensa do ponto de vista comparado, né, é algo que se trabalha muito, né, Manuel, do ponto de vista de políticas públicas, análise comparada, o que dizer a respeito de países que apresentam casos de sucesso? Existe... quais seriam aqueles que a gente poderia mencionar? Né, a questão de todas as drogas, né, tem uma política, né, democrática no de caso drogas. dos nossos vizinhos, por exemplo, o Uruguai teve bastante repercussão, né, quando a política foi implementada no Uruguai. Não teve esse tráfico, ou nem nessa questão do turismo para maconha, né, muito pelo contrário, aumentou a qualidade de vida, aumentou o controle da qualidade dos produtos usados, porque a gente não sabe que tipo de maconha a gente está fumando, que tipo de cocaína a gente está cheirando, né? Que drogas são essas? Então, o dano à saúde, o dano social é muito mais sério do que se a gente tivesse uma política democrática, uma política, né, que fosse possível, se as pessoas querem usar droga, que elas sejam informadas dos riscos e das consequências, como se prevenir desses riscos e dessas consequências. E não a desinformação e ter o presídio. Eu luto para que no meu país, Pernambuco, né, a gente possa avançar, né, em especial com a questão do plantio da maconha. Né? Nós temos essa tradição, né, o antigo polígono da maconha, né, mas desse plantio de terras boas para se plantar maconha como forma de geração de trabalho e renda, né, para a nossa população. Né? Como diz, né, o médico Cariri, né, que tem o ambulatório, né, de cannabis na Universidade Federal, né, um grande profissional, uma grande referência, né, que não tem sentido a gente importar, né, a cannabis medicinal, que seria para o pernambucano a mesma coisa da gente estar importando macaxeira, mandioca para fazer farinha. Né? Então, a gente tem essa cultura, a gente sabe fazer isso, os índios sabem fazer isso. Então, vamos potencializar isso e acabar com esse medo, com esse preconceito, sabe, trabalhar, né, nos direitos, na conquista desses direitos. Agora, Ana, você é vice-presidenta da Rede Brasileira de Redução de Danos, a REDUC. O que é a REDUC? Explica para a gente. A REDUC, né, é uma instituição que tem mais de 30 anos, né, onde congrega alguns estudiosos, especialistas e, fundamentalmente, redutores de danos. Pessoas que militam, né, por uma política antiproibicionista, racista, né, da questão de droga. Então, é uma instituição, né, que a gente tem assentos em vários espaços na defesa, né, dessa política, na defesa das pessoas que precisam ou que querem fazer uso de droga. Para a gente encerrar, um exercício de futurologia e de, quem sabe, otimismo. Professor Manuel Moraes, de que maneira o senhor enxerga essa temática, eventuais avanços institucionais daqui para frente? Eu acredito que nós estamos diante de uma pauta que é essencialmente vinculada ao poder, digamos assim, das casas legislativas e do poder executivo. Eu acho que o judiciário aí joga de forma, digamos, em segundo plano. Então é preciso ter gestores mais sensíveis à discussão da dignidade humana e é o momento das pessoas refletirem sobre esses gestores, a ideia de controle social. Essa é a perspectiva, né? Agora, eu acho que no cenário dos direitos humanos, a gente não pode fugir à responsabilização internacional. Eu acho que o Brasil tende, a longo prazo, se não mudar a sua política, a ser responsabilizado no sistema internacional, na OEA, na ONU, por graves violações de direitos humanos. Ana Glória Melcop, perspectivas. O que a senhora enxerga? Eu
espero, né, que um novo governo, que aí aponta, né, para uma grande esperança, a gente possa, de fato, assegurar esses direitos dessas pessoas que precisam da droga. A gente precisa mesmo compreender, né, que as pessoas, às vezes, não usam a droga pela questão de lazer, pela questão, né, elas precisam usar a droga como a única possibilidade de se manter viva. Enquanto a gente não tiver um projeto mais revolucionário, um projeto mais social, em que essas pessoas possam ter direito ao trabalho, à casa, a prazer, né, a educação de qualidade, a saúde de qualidade, né, a droga sempre vai ter espaço na vida delas, né? Ou como comércio, como uma forma de sobrevivência, ou como uma forma de amenizar tanto sofrimento e tanta injustiça. Então, eu espero, né, que nesses próximos anos a gente possa estar pautando a questão das drogas como uma questão de fato de direitos humanos, de questão de democracia, de questão de igualdade. E que a gente possa fazer essa reparação social com a população pobre, periférica, com a população indígena, né? Uma reparação social, política e econômica, né? Com tudo que essas pessoas sofreram por essa política proibicionista que queimou sua terra e que prendeu o pobre, o negro e a mulher. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, né, Manuel? A gente agradece demais. Maravilha. A presença de Ana Glória Melcop aqui. Eu que agradeço, só tenho que aprender com vocês, Juliano, Manuel. Uma referência, né? É pena que o tempo é tão pouco, porque sempre tem muita coisa para a gente falar. Vamos combinar outro, né, professor Manuel? Outro, sempre. Que bom. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a EduComDH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Acompanhe a gente nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Até a próxima!